Olá! A música da partitura e o texto do libreto são os pretextos para as impressionantes vozes e a pujante sonoridade da orquestra e das massas corais que assistimos nos palcos. Mas a complexidade da ópera vai mais além. A produção de um espetáculo de ópera abrange elementos como cenários, iluminação, figurinos, maquiagem, efeitos especiais. Elementos esses que são combinados para contar a história de uma maneira multidimensional. Neste episódio, teremos o prazer de contar com a participação de 3 importantes profissionais da ópera no Brasil. A partir de suas áreas de atuação na ópera, nossos convidados responderão a seguinte questão: como é feita a ópera? Do ponto de vista da direção musical, responde o maestro Gabriel Reis Quirato. Na minha opinião, é como montar um grande quebra-cabeça. Cada pecinha desse quebra-cabeça, mesmo antes do primeiro dia de ensaio, já está se preparando isoladamente na sua casa. Então, os cantores solistas já estão aprendendo e memorizando seus papéis. O coro ensaiando com o maestro do coro, o maestro estudando a parte musical de todos os elementos da ópera, o diretor de cena estudando a cena, pianista aprendendo a ópera toda ao piano e assim por diante. Idealmente, no primeiro dia de ensaio, a gente costuma fazer aquilo que chama de ensaio de sala. É um ensaio musical, com o pianista fazendo a parte da orquestra, o maestro, os cantores e eventualmente também o coro. É um ensaio para todo mundo se conhecer, digamos, musicalmente. Em seguida vem os ensaios de cena, onde música e cena, trecho a trecho da ópera, são conectados. Depois o maestro começa um ensaio musical com a orquestra, faz as leituras de orquestra, depois junta orquestra, cantores solistas e coro, num ensaio sem cena, que a gente costuma chamar de ensaio à italiana. Depois vem os ensaios de conjunto, onde todas essas pessoas começam a fazer a ópera já juntando com a cena, com o teatro. E aí todos os elementos que também vão se juntando, como luz, figurino, cenário, etc. Depois de vários ensaios de conjunto, nós temos o ensaio pré-geral, o ensaio geral finalmente com algumas pessoas convidadas, já costuma ter algum público presente, como uma espécie de pré-estreia, e finalmente a estreia, onde todas as pecinhas desse quebra-cabeça se uniram. Já do ponto de vista da produção de ópera, responde a produtora do Festival de Ópera do Teatro da Paz, Nandressa Nunes. A função do produtor de ópera num espetáculo é cuidar de toda a logística que envolve o espetáculo. Desde a contratação dos técnicos e solistas, de todo o corpo envolvido, o deslocamento dessas pessoas até ao teatro ou a cidade para onde eles vão e tudo mais que envolve o espetáculo. A questão de programa, a questão de ingressos, cortesias, acompanhar os ensaios e tudo. Do momento que o artista sai da sua casa até ele voltar é de responsabilidade do produtor de ópera. Atualmente existem cursos para você ser produtor. No meu caso, por exemplo, foi uma questão natural. Eu comecei como assistente de cenografia, passei para a direção de palco e na sequência eu comecei a produzir. A minha carreira começa no Teatro Municipal de São Paulo, produzindo uma estreia mundial da Ópera Alba. Então, assim, eu sou da leva dos produtores antigos que a gente aprendia na prática. Então, o nosso fazer não é acadêmico, é um fazer na prática. E no meu caso, eu consigo ter esse destaque por ter começado por áreas menores. Eu consigo trabalhar melhor com orçamentos, conheço melhor a questão dos artistas. Afinal de contas, são 24 anos de mercado, né? Já é um tempinho.
E do ponto de vista da concepção cênica do espetáculo, responde o diretor de cena e diretor de palco, André Di Peroni. O diretor de cena, ele é o responsável em transformar em imagens o que ele viu, leu e ouviu na partitura. Então a partitura musical de uma ópera, por exemplo. O compositor criou a música para aquele espetáculo, né? A melodia, o som. O libretista criou o texto, as falas daqueles personagens. O que o diretor de cena faz? Ele pega esse libreto, ele estuda, ele ouve essa música muitas vezes, vê o que a música sugere para ele, né? A criatividade dele, como que aquela música chega até ele. Ele lê o libreto, ele vê o que esse libretista escreveu, né, nas rubricas, quais são os detalhes desse espetáculo, o que precisa acontecer, quem são esses personagens, e ele vai transformando isso em imagens. Então ele se reúne com o cenógrafo, que é quem vai criar os cenários do espetáculo, e ele vai passando as ideias dele, o cenógrafo vai passando as dele também. O figurinista, que vai fazer as vestimentas, né, os figurinos do espetáculo, o maquiador, o peruqueiro, que vai fazer as perucas do espetáculo, o iluminador, que vai dar a atmosfera com a luz. E aí ele vai criando, junto com essa equipe artística, a cara desse espetáculo. E depois, quando os ensaios começam, ele trabalha com essa movimentação. Que momento que os atores vão entrar em cena, como que eles vão cantar, qual a posição que eles vão estar, como que eles vão estar em cena, como que ele concebeu aquela cena com balé, com atores, com o coro. Então ele cuida de toda essa movimentação das pessoas no palco e da interpretação delas. E também qual momento as coisas acontecem, que horas que eles trocam de figurino, que hora que o cenário se movimenta. E junto com ele trabalha durante os ensaios e também, depois dos ensaios de palco, o diretor de palco, ou a diretora de palco. O diretor de palco é o que transforma, né, em realidade, o que organiza tudo aquilo que o diretor de cena pediu. Então ele está no palco e ele está cuidando nas coxias e nos bastidores para que tudo aconteça na hora certa. Porque numa ópera, por exemplo, a orquestra começa a tocar e ela não vai parar. Ela vai tocando conforme o maestro está regendo uma ópera, a orquestra vai tocando e a história vai acontecendo. Então o diretor de palco tem esse papel importante de dizer que momento que as coisas vão acontecendo sem parar a música. Então ele está ali na coxia, nos bastidores, e ele tem tudo anotado na partitura, em qual nota, em qual compasso o cenário vai se movimentar, que momento que os figurinos, os atores vão sair de cena para trocar de figurino, ele que organiza as coxias, por onde as pessoas entram, por onde elas saem, que momento que troca a luz do cenário, que momento que fecha a cortina, que abre a cortina, os intervalos, os horários. Então esse é o diretor de palco. Então o diretor de cena, basicamente, ele que cria aquela atmosfera do espetáculo, né, essa parte da criação, da parte artística, e o diretor de palco é o regente da coxia, ele que organiza e vai regendo para que tudo aconteça na hora certa e o espetáculo aconteça de uma forma tranquila, como deve ser, com segurança e bonito para o público. Neste episódio, pudemos ter uma ideia da complexa estrutura e da ampla variedade de profissionais e artistas envolvidos na produção de um espetáculo de ópera. Amigas e amigos, a ópera pode nos transformar intelectual e emocionalmente. Esse foi o Ópera na Cidade. Até a próxima!